Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. A paz do Senhor, amém? Que todos possam ter acordado nessa terça-feira, uma terça-feira abençoada na presença do Senhor, que todos possam ter acordado bem, né, com as misericórdias do Senhor sido renovado na vida de vocês, amém? Então hoje, mais um dia, nós vamos estar aqui, né, mais uma terça-feira, melhor dizendo, vamos estar aqui estudando um pouquinho mais acerca da palavra do Senhor, amém? Então nós vamos estar falando hoje sobre aquela passagem, né, de Jonas, quando o Senhor pediu para ele ir para Nínive, né, pregar a palavra dele, mencionar uma mensagem que o Senhor tinha para aquele povo, né, já que aquele povo estava já assim aos olhos do Senhor, ele já tinha ultrapassado, né, de tantas atrocidades, tantos pecados que aquele povo cometia. Então assim, o Senhor já estava farto daquele povo, amém? E como é no estudo, então assim, uma grande dúvida que eu tenho certeza, porque era uma dúvida minha também, e eu tenho certeza que vai ser dúvida de muita gente, que muita gente deve perguntar: por que Jonas não queria pregar em Nínive? Por que será que ele não queria pregar lá, né? Muitas pessoas às vezes podem pensar: Jonas, será que estava com medo de pregar lá? Será que Jonas, eu acho que a maioria das respostas, né, essa do medo aqui é pessoas às vezes que já conhecem, estudiosos, às vezes pessoas que já conhecem às vezes a história de Nínive, como era essa cidade, às vezes pode achar: Jonas não foi porque estava com medo, né? Algumas pessoas às vezes podem ficar assim, a maioria, né, dos cristãos podem pensar assim: Jonas não queria pregar em Nínive porque ele estava fugindo do Senhor, ele não queria pregar, né, ele não queria lá mencionar a mensagem para aquele povo, né? Mas qual será o real sentido, né, que fez com que Jonas não quisesse ir lá pregar? Então, eu vou estar aqui, eu estou com uma colinha aqui, tá? Estou aqui para mim estar lendo com os irmãos como que era Nínive, como era a cidade. E aí eu vou estar lendo, se tiver alguma coisa assim para estar explicando, eu já vou estar explicando, amém? Então aqui, Nínive era uma cidade cruel, merecedora da destruição. Conhecida como cidade ensanguentada, pois havia massacre de vários povos e nações, cidade cheia de mentiras, de roubo, cidade que as pessoas enriqueciam de forma ilícita. Eles não eram somente cruéis, mas também imorais e estavam entregues a feitiçarias. Bom, Nínive era uma cidade extremamente cruel. Era uma cidade, igual eles falam aqui, né, ensanguentada. Era uma cidade ali que eles faziam vários massacres com vários povos, com várias nações, certo? E eles eram pessoas cruéis, eles não tinham dó das pessoas, certo? As pessoas que eles massacravam, as pessoas que eles torturavam, eles faziam aquelas torturas assim horrendas mesmo, horrorosas, sabe? Eles não tinham um pingo assim de noção daquilo que eles estavam fazendo, né? E aqui falam também, que eles eram pessoas imorais, certo? E eles estavam entregue a feitiçarias. Ali então quer dizer que eles já não acreditavam, né? Já não tinham o Senhor nosso Deus, né, que nós conhecemos como nosso Deus, né? Eles já não tinham, eles já estavam entregues às feitiçarias, eles não acreditavam no Deus que nós cristãos acreditamos e que é o único Senhor, né, das nossas vidas. Bom, eles matavam, olha como que eles faziam com as pessoas.
matavam homens, mulheres e crianças de forma cruéis. Um dos castigos aplicados consistiam em... Nossa, eu fiquei assim muito horrorizada de ver o jeito que eles faziam. Ó, eles retiravam o couro das costas das pessoas. Aí, tiravam, imagina, ficava naquela carne viva. Eles pegavam sal, tacavam ali, certo? Depois eles penduravam as pessoas de cabeça para baixo. E depois disso eles espancavam a pessoa até a morte. Depois que a pessoa morria, às vezes eles cortavam a cabeça das pessoas e estacavam assim, ó, nas cidades. Na cidade lá, né? A cidade colocava assim na porta da cidade, colocava assim como estacas, sabe? Assim a cabeça das pessoas, né? E deixavam ali. Então assim, você imagina para Jonas estar indo pregar para essas pessoas. Porque ele conhecia como que eram essas pessoas. Ele conhecia, ele sabia, tinha conhecimento como que era, né? Porque às vezes a gente não tem conhecimento assim, né, da cidade, como que era Nínive, né? E eu não sabia que era tão horrorosa a cidade, né? E aqui, ó, continuando, ó, o Deus deles. Como que era o Deus dos ninivitas? Eles acreditavam num peixe chamado Dagon, tá? Então o Deus deles era esse peixe Dagon, no qual era assim, era segundo a mitologia, né? Era uma parte humana e uma parte peixe. Eles acreditavam que esse peixe saía lá do fundo do mar e foi esse peixe que fundou a nação deles, que foram os assírios, certo? E eles também acreditavam que esse Deus, esse peixe Dagon, enviava mensageiros, de tempo em tempo, eles enviavam mensageiros do mar, né? Então isso daqui, Deus, né, assim, estudiosos acreditam que Deus, tá, gente, acreditam, não estou afirmando, tá? Que Deus poderia ter usado essa estratégia, já que é tipo uma isca para pegar os ninivitas, né? Quando o grande peixe, né, que engoliu Jonas, cuspiu ele lá na praia. Então, quando cuspiu ele, era uma forma dos ninivitas, às vezes, aceitar, né, Jonas ir lá pregar para eles. Por quê? Porque eles acreditavam, né, no peixe. O peixe era o Deus deles. Então eles acreditavam que de tempos em tempos esse peixe mandava mensageiros ali. Então, por exemplo, eles vendo, imagina, um grande peixe cuspindo um homem, eles falaram assim, o mensageiro, né? O mensageiro é o nosso Deus. Então foi a forma, uma estratégia que Deus poderia estar usando, tá? De isca para pegar os ninivitas, e os ninivitas creem no único suficiente Salvador das nossas vidas. Amém? Aqui, deixa eu ver, então assim, ó, para concluir, por que Jonas não queria pregar em Nínive? Então assim, a questão não foi a questão do medo, tá? Porque assim, apesar da gente ver que, né, assim, as atrocidades que eles cometiam, a gente podia pensar assim, nossa, credo, né, nossa, tem razão, o Jonas foi com medo de ir lá. Na realidade, ele não ficou com medo, ele não estava com medo de ir lá pregar por causa dessas atrocidades, né? Ele estava assim, indignado com tantas atrocidades que essa cidade cometia, com tantas coisas que esse povo fazia. Na cabeça dele, Deus tinha que destruir esse povo, entendeu? Deus não tinha que ter misericórdia deles, né? E será que se fosse a gente também não seria um pouquinho como Jonas? Às vezes, pensa um pouquinho, você sabendo, ó, eu li aqui como que era a cidade para vocês, certo? Imagina você sabendo tudo da cidade, Jonas ainda sabia muito mais coisas do que nós aqui, né? Imagina Jonas, né, sabendo disso tudo, nós sabendo disso tudo. Será que se Deus mandasse a gente pregar lá também, a gente também não queria destruir a cidade?
Porque às vezes o ser humano, gente, às vezes a gente é muito assim, a gente não acredita muito na graça do Senhor, a gente não acredita, né, em graça, a gente não vê que Deus pode mudar as pessoas, né? A gente não acredita nessas coisas, né? A gente só acredita, a gente vê só as maldades às vezes, né? E a gente não crê que o Evangelho veio para essas loucuras mesmo, né? Para essas pessoas. Então, Jonas ali, ele não estava tendo misericórdia. Então, por que ele não queria pregar em Nínive? Porque ele não queria misericórdia de forma alguma para aquele povo. Ele queria que aquele povo fosse destruído. Então, o que ele pensou? Eu não vou lá pregar. Eu vou fugir, eu vou para Tarsis, né? Foi para onde que ele foi. Por quê? Porque eu sei que o Senhor é longânimo. Eu sei que o Senhor vai ter misericórdia desse povo e no fim o Senhor vai acabar perdoando eles. Então foi na onde que ele fugiu. Só que adiantou alguma coisa? Não adiantou. Por quê? Porque nós sabemos dos projetos do Senhor. Que quando o Senhor tem o seu projeto, o seu plano, ninguém pode impedir. Amém? Que essas palavras possam ter falado poderosamente, que esse estudo, né, eu sei que foi um estudo muito simples, simplório, mas assim, foi o que o Senhor colocou no meu coração, né? E eu estudei para poder estar falando aqui para os irmãos. Eu espero que tenha ajudado alguém, que se ajudou uma pessoa já me faz feliz. Amém? Tenham todos uma ótima terça-feira na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.